futuro servidor público ou não, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre serviço público, concurso público, também empreendedorismo, outras formas de trabalho. E ao final do vídeo você vai saber se você nasceu para ser concursado ou não, porque concurso público não é para todo mundo. Há uma narrativa muito forte hoje nas redes sociais de empreendedorismo, de empreender, de você botar sua cara na internet, tem que fazer vídeo, mas essa vida não é para todo mundo. Assim como ser concursado também não é para todo mundo. Então, ao final do vídeo, você vai saber se concurso público é para você, tá? Então, eu vou trazer alguns benefícios de ser servidor público, porque eu sou servidora pública há 8 anos. Falar também de empreendedorismo e vou usar alguns arquétipos nesse vídeo para você entender qual é o seu lugar, o que é melhor para você, tá? Hoje a narrativa das redes sociais é muito de que o servidor público é uma pessoa que sofre muito, que o agente de saúde ele apanha, que o professor ele é muito maltratado. Então o serviço público ele tem um lugar de muito desprestígio hoje na sociedade. Sendo que o serviço público ele traz muita liberdade, a gente vai discutir sobre isso. Mas eu queria partir do ponto da reflexão que eu quero fazer de um texto do Walter Benjamin, que ele vai dizer que os maiores narradores orais são os camponeses e os marinheiros. Vamos pegar esses dois arquétipos, o camponês e o marinheiro. O camponês, ele cultiva as histórias da terra. Então, ele tem um papel fundamental na transmissão do conhecimento, do saber, das memórias de uma comunidade. Então, o camponês, ele está enraizado. Ele está nutrindo aquela comunidade. Ele tem um papel central ali, inclusive, para nutrir não só as memórias, mas nutrir de maneira mais biológica, porque ele vai nutrir também por meio dos alimentos, né? Ele cultiva os alimentos, ele tem uma relação de enraizamento com a terra. Diferente do marinheiro. O marinheiro ele vai trazer histórias de outras terras. Então o marinheiro, ele parte no desconhecido, ele atravessa o oceano, tem os riscos do oceano, tem o risco ali da própria natureza. Então é um papel de muito risco, né? Ele se joga, ele se aprofunda ali nas ondas e ele vai em busca do desconhecido. Então ele faz um investimento que ele não sabe se tem retorno, né? Então ele vai, ele se lança, ele se joga. Enquanto o camponês, ele vai passar a vida toda naquela comunidade. Ele vai transmitir o conhecimento dele para os filhos dele, para os bisnetos. Então ele tem um papel de relação com a terra, enquanto o marinheiro tem um papel com o mar e com o desconhecido. O que isso tem a ver com o concurso público? Absolutamente tudo. Se a gente fosse fazer uma comparação, uma metáfora, o camponês seria o concursado. Ele está nutrindo uma comunidade, ele está enraizado, ele não corre grandes riscos. O processo dele é muito rotineiro. O camponês ele sabe exatamente quando as frutas vão estar ali, quando os vegetais vão estar ali, o momento certo da colheita. É tudo muito previsível na vida do camponês. Pode haver um desastre natural ali, uma seca, pode haver um problema ambiental, mas no geral a vida do camponês é muito previsível. Pelo fato dela ser previsível e confortável não significa que ela seja menor, né? Que ela não seja interessante, que ela não tenha valor, tem muito valor. Um camponês ele tem muito valor para aquela comunidade, porque ele que vai nutrir aquela comunidade. E o marinheiro, se a gente fosse pegar um arquétipo, ele seria um empreendedor, porque ele corre muitos riscos e ele paga com a própria vida. E é isso que o empreendedor faz. O empreendedor ele paga com a própria vida. Então, num fim de semana, por exemplo, ele vai estar ali trabalhando no próprio negócio. Ele vai estar resolvendo demandas do próprio negócio. Eu digo isso porque eu sou servidora pública, mas o meu marido, ele é empreendedor. Então, às vezes a gente está na praia e ele está resolvendo um pepino do negócio dele. Então, são perfis muito diferentes. Então, o marinheiro tem o seu valor, assim como o camponês tem o seu valor. Se a gente fosse pegar um outro arquétipo, a gente teria também o eremita e o louco, né? O eremita é aquele sábio, é aquele ancião, ele carrega uma luz e ele está muito atento ao mundo interno, né? Ele tem sabedoria, ele tem conhecimento, ele se volta mais para o mundo interno. Enquanto o louco, ele se joga, né? Ele se joga, ele se lança, ele não tem medo do desconhecido. Ele tem é como se o risco chamasse ele, sabe? Ele tem é tentador para ele correr risco. E isso traz muita vitalidade para ele. Então, tanto o eremita que gosta desse mundo mais interior, quanto o louco, eles também têm valor. Porque existe um valor em olhar para si e se aprofundar nas próprias águas, né? No próprio oceano interno. Mas também há valor olhar para o externo e se lançar para as situações externas. Então, o louco seria empreendedor
e o eremita seria o concursado. Vocês percebem que são lados diferentes? São momentos diferentes, experiências diferentes e cada um tem o seu valor. Então, o concursado, a grande questão dele é que ele tem conforto, ele tem estabilidade, ele não depende de crise política, de crise econômica, de eleição, de vontade política. Ele não depende de sazonalidade, que isso é uma coisa muito comum, por exemplo, no mundo digital. Então, por exemplo, eu trabalho com redação. Existe uma sazonalidade em relação ao Enem. Então, há um momento em que você vende mais, em que você vende menos. O empreendedor digital, muitas vezes, ele também tem uma sazonalidade ali em relação às vendas dele. Não são vendas contínuas. Então, o empreendedor, ele pode ganhar 100 mil hoje e ficar 3 meses sem receber nada, né? Ele pode ter um negócio que dá muito certo e, de repente, não dá mais tão certo assim. Se tratando de empreendedor de loja física, é mais complicado ainda, né? Você tem uma série de custos operacionais, de logística. Você vai ter um investimento ali no seu negócio físico. Diferente do concursado, que não vai ter esse investimento todo. O investimento que o concursado faz é quando ele é concurseiro, em que ele estuda, em que ele se dedica, em que ele tem uma rotina de estudos, para daí ganhar conforto e estabilidade. Então, o concursado, ele sabe que se ele cumprir o papel dele com excelência no serviço público, há uma garantia de um salário digno todo mês, para o resto da vida. Diferente do empreendedor, que ele vai ter os riscos, ele vai ter que investir, ele pode ter um retorno muito bom, mas ele não tem essa estabilidade. Se você é uma pessoa que gosta de correr riscos, que gosta de se lançar no desconhecido, que não tem medo, porque o empreendedor não pode ter medo, ele sabe que ele tem que investir, ele tem que jogar alto, ele sabe que pode haver um retorno, mas pode não haver também. Talvez o empreendedorismo seja para você. Agora, se você quer dignidade, o que significa isso? É ter um trabalho constante, uma rotina. Você tem um regimento que te ampara, você tem leis que te amparam. Você quer conforto, uma certa liberdade. O concurso público é para você. Porque o concurso público, ele traz dignidade. Eu, como servidora pública, não tenho que puxar saco de ninguém. Eu não dependo de vontade política, eu não dependo de eleição, eu não dependo de indicação, eu não preciso puxar saco para ninguém. E eu tenho o meu salário todo mês ali, cumpro a minha função com excelência, né? Porque os servidores públicos fazem isso, assim como o camponês cultiva a terra, os alimentos e serve uma comunidade, o concursado também faz isso. Um agente de saúde serve uma comunidade, um professor serve uma comunidade. Então, o concursado, ele está ali a serviço daquela terra, né? Ele nutre aquela terra e ele faz funcionar as dinâmicas daquela comunidade. O empreendedor também está a serviço, ele também serve, mas de uma maneira diferente. Ele corre riscos e ele precisa entregar a própria vida para ganhar, para ter retorno, né? Então, eu, como servidora pública, chegou o fim de semana, acabou. Eu não sei o que acontece lá no meu órgão, eu não sei o que acontece no meu espaço de trabalho. O empreendedor, ele vai ter que estar atento 24 horas por dia. Claro que, se ele tiver um ganho, vai ser um ganho maravilhoso, mas ele não vai ter estabilidade. Então, quando a gente fala de concurso público, é sobre dignidade, sobre conforto, sobre tranquilidade e principalmente liberdade. Liberdade de não puxar saco, liberdade de não temer qualquer chefia, né? Você não fica refém de humor de chefia, você não fica refém do humor do dono da empresa, não. Você sabe que você pode cumprir o seu trabalho, você pode inclusive questionar. Quantas vezes eu questionei coisas no meu trabalho que eu sabia que eu estava amparada pela lei, de que eu poderia questionar o funcionamento de uma determinada ação ali. Então, o concursado, ele tem essa estabilidade, essa dignidade de poder se posicionar, de não ter medo. Quando a gente fala também de outras formas de trabalho para além do empreendedorismo, né, mas principalmente CLT, são pessoas que estão sempre com muito medo, porque não sabem que semana que vem vão ter trabalho ou não. O concursado não tem isso, e aí ele pode investir em si. Ele pode fazer cursos, ele pode fazer viagens. Eu mesma estou em Natal agora. Há 2 semanas atrás estava na Bahia. Porque o concurso público me permite viajar e poder voltar, e minha vaga está lá garantida como servidora pública. Porque férias são direito, licenças são direitos. Então eu não temo viajar, eu não temo aproveitar a vida com a minha família, eu não temo se meu trabalho vai estar lá ou não. Eu sei que estará lá. Eu sei que ninguém vai torcer o nariz para mim, porque eu passei em um concurso. Eu tive o mérito de fazer uma prova, de me dedicar e conseguir a aprovação. Então, se você quer viver essa vida, concurso público é para você. Agora, quer correr riscos, quer essa instabilidade, essa imprevisibilidade do marinheiro, do louco, o empreendedorismo é para você.
Claro que também há um meio do caminho aí, que é onde eu me incluo, né? Porque eu sou servidora pública, mas também tem um negócio digital. O concurso público, ele te permite também ter estabilidade a ponto de você poder investir em outras coisas. Então, muitas vezes o empreendedor, ele não vai ter estabilidade. Como o concurseiro, concursado, tem estabilidade, ele vai poder, inclusive, pegar uma parte da renda dele e investir em outras coisas, como num negócio, como em tráfego pago, como em outras coisas. Então, talvez, se você ainda tem uma veia empreendedora, se você tem um desejo de construir um negócio digital, talvez você consiga passar em um concurso e ter o seu negócio, que você vai ter dinheiro para conseguir investir. É o meu caso, eu trabalho 30 horas, trabalho somente de manhã, e à tarde eu corrijo redação, ajudo os meus alunos, gravo aulas, gravo conteúdos para redes sociais. Então eu consegui equilibrar essas duas coisas. Ter a estabilidade, mas também conseguir investir em algo que não é que traga necessariamente fonte de renda, mas que me realiza num propósito muito maior, que é ajudar pessoas a serem aprovadas, a se tornarem servidoras públicas e transformarem seu destino e suas famílias. Porque o serviço público realmente muda vidas, muda famílias. Um pai de família que tem estabilidade, que sabe que o salário dele está ali todo mês, ele não vai ficar tendo oscilações de humor, ele não vai ter crises existenciais porque ele sabe que a família dele está protegida. Uma mãe que é servidora pública, ela sabe que o salário dela está garantido e que ela pode viajar com os filhos, que ela pode criar experiências para a família, ela pode ir para restaurantes e, obviamente, a qualidade de vida dessa família vai ser muito diferente. Então, se você quer ser servidor público, você sabe que a redação é uma etapa decisiva, né? E se você quer aprovação, você precisa ser aprovado na redação, porque a redação ela é classificatória e eliminatória em concursos públicos. Vai fazer concurso, decidiu a partir desse vídeo, vou ser servidor público, clica nesse link aqui abaixo, é o meu curso de redação para concursos públicos. Lá a gente tem mais de 30 aulas gravadas, plataforma de correções, e-book com várias redações para você construir seus próprios textos, e-book de citações e toda uma comunidade de servidores públicos te esperando lá. Eu tenho 2 alunos nota máxima na FGV e mais de 300 aprovados na Selecom. Então, clica nesse link aqui, porque esse curso vai transformar a sua vida e vai acelerar a sua jornada da aprovação para que você consiga ser servidor público e servir a sua comunidade. Então, eu te aguardo lá dentro.